aquilo que Deus ordena. É interessante porque muitas pessoas se titulam profeta de Deus, mas quando chega o tempo da escassez, o tempo da falta de espiritualidade, muitos vão se esconder na caverna. É interessante que muitos batem no peito e dizem: eu sou profeta de Deus. Mas quando Deus tem um chamado na vida dele e ordena que ele profere algumas exortações para que o seu povo se alinhe com ele, se acovardam. Mas Elias não, irmão. Elias era diferente, porque quando Elias ele levanta com propósito, ordenado por Deus, ele vai até o final, independentemente daquilo que aconteça. A Bíblia diz, irmão, que ele estão reunindo o povo, os profetas, o rei Acabe, está reunindo várias pessoas daquele monte. No versículo 21, a Bíblia diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor Deus seguir, ou se seguireis a Baal? Porém o povo nada lhe respondeu. Sabe o que eu entendo com isso aqui, irmão? Era tarde de decisão, era dia de decidir a qual Deus eles iriam servir. Era o momento exato que Elias reuniu o povo, os profetas e o rei através da vida de Elias. Glória a Deus! Naquela reunião, naquele monte, naquele dia, a escassez era fato naquele lugar. E é interessante que Elias, ele permite com que os profetas primeiro, peguem o boi dele, cortem, coloquem sobre o altar. E é interessante porque ele fala assim: me deixe, pois, 2 bezerros, e eles escolherão por si deles, e dividirão em pedaços, e porão sobre a lenha, e porão nele, e colocarão fogo, e ele prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Essa era a condição. Cada um levava o seu bezerro, colocava sobre o altar, mas ninguém ia colocar fogo sobre o holocausto. Ninguém ia colocar fogo sobre a adoração. Entende isso aqui, irmão? Todas as vezes que o povo ia oferecer adoração ao Senhor, o sacerdote colocava o bezerro sobre a lenha e acendia o fogo. E aquela carne queimando era um sinal de adoração, era um sinal de arrependimento, era um sinal de restauração, era um sinal de o povo estava falando para o Senhor que estava arrependido dos teus pecados. Só que nesse dia Elias fez diferente. Olha, ninguém vai colocar fogo, porque o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. E ali eles fizeram, irmão. Só que os profetas, eles começaram a clamar a Baal, só que não obtinham respostas. E as horas foram passando, e as coisas foram acontecendo. A Bíblia diz, irmão, que eles se retalhavam, era sangue jogado para todo lado, gritavam, esperneavam e nada acontecia. Olha aí, Jesus. Tem gente que tenta clamar a Deus de uma forma diferente, gritar, se sacrificar, não vai adiantar, porque Deus ele não responde holocausto, oferta estranha. Deus ele não responde oferta estranha. Aleluia. E é interessante porque Elias estava tão ciente e tão convicto do Deus que ele servia, que Elias começa a zombar daqueles profetas. E ele diz assim: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque esse Deus pode que esteja falando ou tem alguma outra coisa que está fazendo. Intenta alguma viagem,
talvez esteja dormindo. Desperta ele, grita mais alto, faz mais algum alvoroço aí. Quem sabe o Deus de vocês ainda está dormindo. Aleluia. A ousadia, irmão, do profeta é eminente. Ele sabe quem acredita, ele sabe quem ele confia. Mas é interessante isso aqui, pastor, porque está um caos em Israel. Está falta de água, o gado morrendo, o povo sem água. E o profeta está vindo do Queribe, está vindo de uma sequidão, mas mesmo assim ele está com a sua fé intacta, porque ele sabe em quem ele está acreditando, ele sabe quem ele confia, ele sabe em quem ele deposita a sua fé. Aleluia! Glória a Deus! E eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas, com lancetes, conforme os seus costumes, e até derramavam sangue sobre si. Olha isso aqui, irmão. Aleluia. Isso aqui me chama a atenção, porque a gente às vezes tenta clamar a Deus, chamar a Deus de uma forma estranha, irmão. Às vezes a gente tenta invocar o Senhor de uma forma estranha, mas Deus não atende ao holocausto estranho, não atende a oferta estranha. Deus não responde a oferta estranha. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares e ofereceram, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Não aconteceu nada. Quer dizer, uma multidão de gente. Tem isso aqui: 450 profetas de Baal, 400 de Acera, Acabe, o povo, o profeta. Irmão, imagina a multidão que estava naquele monte naquele dia, e a vergonha que esses profetas estavam passando. E agora acabou o tempo deles, todo retalhado, todo cortado, e nenhuma resposta houve. Agora eu entro na palavra. Então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. Olha aí, Jesus. Todo o povo se chegou a ele. Então, o que ele fez? Restaurou o altar. Aleluia. Escuta, estava uma bagunça. Tinha um bezerro lá estranho. Só que a primeira coisa que Elias faz, ele não clama a Deus para queimar aquele fogo. Ele fala: vamos limpar isso aqui primeiro. Vamos limpar o altar primeiro, porque isso aí não foi oferecido para o meu Deus. A primeira coisa que Elias faz, irmão, ele não começa pedindo fogo para Deus, porque ele poderia, né? O altar já estava pronto, o holocausto já estava ali, ele poderia falar: Deus, desce fogo aqui, mas não. A primeira coisa que Elias faz, ele fala: vamos limpar, vamos restaurar. Aleluia. Ele poderia muito bem ter falado: Senhor, desce fogo aqui agora, mas não, ele falou: vamos limpar primeiro. Vamos limpar primeiro o altar. Por quê, irmão? Porque Deus gosta de coisas certinhas. O nosso Deus gosta das coisas certas, irmão. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que ele limpa, ele restaura. O altar foi restaurado. Ele tira tudo, coloca aquele bezerro que ele foi oferecido para ele, porque foram 2 bezerros, um para os profetas de Baal e outro para o profeta Elias. E ele coloca, ele limpa. A Bíblia diz: e Elias tomou 12 pedras. O significado das 12 pedras é o significado das 12 tribos de Israel. Elias queria fazer do jeito certo, da maneira certa, que Deus iria atender o seu pedido. Aleluia. Conforme o número da tribo de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Chegou a parte interessante aqui. Irmãos, eu falei sobre escassez de água. Eu falei que estava um caos em Samaria naquela época, por causa do rei Acabe. Porque Acabe fez tudo aquilo que apraz o teu coração, desobedeceu a Deus, se casou com Jezebel,
permitiu com que Jezebel construísse altares a Baal dentro do palácio de Deus, dentro da onde Deus colocava os reis dele. Permitiu com que várias situações acontecessem, permitiu com que Jezebel matasse a maioria dos profetas que existiam da época. A Bíblia diz, irmão, que naquele momento ele preparou tudo, só que ele disse assim: enchei o candelabro de água. Meu Deus, é forte, Jesus. Ô glória. A Bíblia diz, irmão, que o povo encheu o candelabro de água, trouxe o candelabro de água, jogou em cima do altar. E segunda vez ele manda: traz mais água. A convicção, irmão, daquele que serve, quem sabe, quem está acreditando, é eminente. Elias sabia do Deus que ele servia. Elias sabia com convicção que Deus não iria falhar com ele naquele dia. A ousadia, irmão, ela tem que fazer parte do nosso ministério. Amém. A ousadia, ela tem que fazer parte do nosso cotidiano. Você que serve a Deus, você tem que entender isso, irmão. Você tem que ter ousadia. Amém, Jesus. Terceira vez ele manda: É forte, Jesus. traz mais água. Aleluia. Aleluia. Enquanto ele joga em cima da oferta, a Bíblia diz que encheu o altar de água, a oferta, e o remo que ele pediu para fazer transbordava de água. Eu imagino, pastor Cláudio, os profetas de Baal vendo aquilo, Acabe vendo aquilo, Jezebel vendo aquilo. Falei, esse cara tá louco, mano. Ah, Jesus. Esse cara é louco. Mas quando eu olho Paulo escrevendo aos Coríntios, uma igreja rebelde, a igreja que se titulava melhor do que as outras, Olha aí. Paulo escreve 1 e 2 Coríntios uma carta de exortação à igreja. Porque a igreja ficava assim: quem me batizou foi Paulo, quem me batizou foi Apolo, eu sou profeta, eu sou batizado pelo Espírito. Paulo disse assim: olha, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas vis, as coisas desprezíveis, aquelas que não são, para aniquilar aquelas que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele, porque Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo que é feito na terra pelo homem, irmão, se não tiver a ordenança de Deus, não acontece. Sabe por que Deus está saindo das igrejas, está indo no prostíbulo, está indo na Cracolândia, está pregando os homossexuais, as prostitutas? Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque muitos que estão dentro estão se acovardando, se titulam algo que não são. Quando, irmão, a unção não vem do homem, o Espírito não vem do homem, a palavra não vem do homem, a palavra, a unção, o Espírito só vem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Usa ele, Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Dizendo, esse cara é louco. Nós estamos em escassez de água, o cara está desperdiçando água. Mas ele sabe quem escolheu ele, irmão. Ele conhece o Deus que ele está servindo. Aleluia. A água transbordava sobre o reino. Aleluia. 36, sucedeu, pois, que oferecendo a oferta e de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, se manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. A segunda lição que eu aprendo aqui, irmão: a oração precisa ter propósito. Uma oração para Deus precisa ter propósito. Mesmo que o profeta estava no meio daquele monte de gente, ele sabia porque estava ali.
E ele sabia qual que era o propósito principal: restaurar. Oração com propósito. A Bíblia diz, irmão, que foram poucas palavras, menos de 1 minuto de oração. Aleluia. Irmão, eu entendo uma coisa nesta palavra, que o fogo de Deus só desce onde há oração com propósito e sacrifício de adoração a Ele. O fogo caiu onde havia entrega. O fogo caiu onde houve oração. O fogo caiu onde houve propósito verdadeiro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Restaure, irmão. É noite de restauração neste lugar. É noite de propósito. É noite de oração. Aleluia. Sabe o que é importante aqui, irmão? O inimigo das nossas almas, ele tenta, irmão, desviar o nosso foco. Ele tenta tirar o propósito de Deus sobre a minha e a tua vida. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Deus te escolheu. Deus vai te capacitar. Deus vai te dar força, sabedoria, discernimento para lidar com as adversidades da vida. Porque onde há oração, onde há restauração, onde há propósito, o fogo